Uma mudança de vida repentina, inesperada, de um jeito surpreendente para o bem. Você já pensou em receber isso? O quanto você ficaria feliz? Que tamanho seria a sua alegria? É sobre isso que fala o nosso Terrilim de hoje, o 126. E para começar, eu quero meditar no versículo 4 deste Terrilim, que diz assim: Faz nosso povo retornar do exílio Adonai, como enches os ribeiros dos vades do Negev. Por que quero começar por aqui? Para você ver bem o cenário sobre o que tipo de mudança fala este Terrilim, este salmo. O Negev é um deserto, uma terra, uma grande extensão de terra ali no sul de Israel, mais ou menos, uma terra árida, seca, sem vida, entre aspas, onde nada brota normalmente. Uma terra de deserto, uma área desértica. Mas ao redor do Negev existem algumas montanhas, alguns lugares mais altos, e quando chove a água se acumula nesses locais mais altos. Em uma determinada época do ano, essas águas acumuladas nas regiões superiores descem e passam pelo Negev de uma forma violenta, de uma forma repentina, inesperada, e descem em forma de um verdadeiro rio mesmo, formam um rio caudaloso que vai descendo ali, passando pelos vales secos do Negev, onde não havia vida. Depois de alguns dias, de algum tempo então, que ocorre esse fenômeno das torrentes do Negev descerem ali, essa área que era deserto floresce de uma forma surpreendentemente linda. Tem vídeos no YouTube que mostram esse fenômeno hoje em dia, assista, vale a pena. E os animais voltam para aquele lugar e volta a haver vida ali. E tem até uma frase que dizem muito, que fala que não existe verde como ali no Negev, de tão lindo que fica depois que passam ali essas torrentes. Esse é o tipo de mudança que fala este Terrilim. Esse é o tipo de restauração. Esse é o tipo de mudança de sorte, como diz no primeiro versículo deste salmo, deste Terrilim. Quando Adonai restaurou a sorte de Sion, pensávamos estar sonhando. É como se fosse verdadeiramente uma boa surpresa do Shammai, uma boa surpresa do céu para você. Mas tem um outro versículo que eu quero meditar também antes de rezarmos esse salmo juntas, que é o versículo seguinte, número 5, que fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Muitas vezes a gente ouve esse versículo e imagina uma pessoa triste, sofrendo, chorando, se lamuriando ali pelas tristezas da vida, e não é nada disso. Esse versículo, ele não é um chamado à tristeza, a alimentar, a valorizar a sua tristeza. Ele é um chamado à perseverança, a você permanecer semeando mesmo nos momentos de sequidão, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos em que você ainda não tem aquilo que você tanto deseja, em que sua vida ainda não mudou, ainda não se manifestou aquela promessa de Deus, quem sabe, que você tem. E essa é a reflexão principal que eu quero fazer com você hoje. Será que nós temos comido as nossas sementes por desespero, por escassez? Será que você tem comido, dado fim ali, por desespero, ao que Deus já te disse, ao que Ele já te entregou, as sementes que Ele te deu, em vez de semeá-las, de colocá-las na terra, de regar em oração e esperar o momento certo de que elas brotem e deem frutos? Sementes, gente, são conceitos poderosos na palavra de Deus. Deus dá semente ao que semeia. Você tem semeado ou você tem comido a sua semente no seu momento de dor? Como eu disse, este versículo é um chamado à perseverança, a você perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar no seu processo de techuvá, de retorno para Ele, perseverar no seu processo de elevação espiritual, de cura das suas emoções. Muitas vezes nós focamos muito no outro e no que eu não tenho, e esquecemos que o caminho para que você viva essa mudança aqui, para que o Senhor finalmente te resgate dos seus exílios emocionais, dos seus exílios da sua vida, é techuvá,
é o seu retorno para Ele. É você perseverar no seu retorno para esse relacionamento verdadeiro que te transforma, que te alimenta, que te fortalece, que traz vida para todos os seus desertos. Seja o mais seco que for, seja o mais sem vida que for. Só Deus, só Ele tem o poder de fazer com que essas águas desçam e inundem esses seus vales secos. E se lembre de uma coisa também, não é porque você não está vendo essas águas ali que significa que elas já não estejam se acumulando, que elas não estejam, quem sabe, até descendo. E em breve, lavem o seu deserto. Em breve estarão irrigando o seu deserto. Em breve estarão fazendo com que haja vida nessas áreas onde você até hoje só viu morte. Este salmo de hoje, nessa semana que nós estamos falando de reconstrução, de restauração, é um chamado do Eterno para que você, assim como o povo de Israel, neste salmo, confie que o Senhor é poderoso para te resgatar de todos os seus exílios, de todas as suas prisões. Ele é especialista em restaurar sortes e muitas vezes ele faz isso de um jeito abrupto, de um jeito repentino, de repente. Hoje eu quero cantar este salmo com você. Vamos lá. Quando Adonai restaurou a sorte de Sião, pensávamos estar sonhando. Nossa boca ficou cheia de riso e nossa língua gritou de alegria. Entre as nações dizia-se o seguinte: Adonai tem feito grandes coisas por eles. Adonai fez grandes coisas por nós. Por isso estamos felizes. Faz nosso povo retornar do exílio, Adonai, como os ribeiros que enchem os vades do Negev. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva o seu saco de sementes voltará para casa com gritos de alegria, levando os seus feixes de grãos. Amém. Eu desejo que essa seja uma realidade na sua vida. Eu desejo que você não coma as suas sementes, que você persevere nos caminhos do Senhor, semeando aquilo que Ele espera que você semeie. Eu desejo que você tenha uma vida frutífera, uma vida próspera, e eu desejo de coração que você seja surpreendida pelas torrentes do Negev em todos os seus desertos. Um beijo e um ótimo dia para você!